Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje é uma noite especial porque nós estamos aqui reunidos para celebrar o nome do nosso Deus. Especial porque o Senhor nos tem trazido a sua presença, com o propósito também de termos comunhão uns com os outros. E nós louvamos a Deus por todos vocês que estão aqui nessa noite. E aos nossos amados irmãos que mesmo na sua casa estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, no nome do Senhor. Queridos, hoje, como nós temos enfatizado ao longo de toda essa semana, nos nossos grupos de WhatsApp, mas também hoje pela manhã na escola bíblica, hoje o povo evangélico comemora o dia da Bíblia. E é claro que para nós é um motivo de muita alegria. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Eu sei que alguns, às vezes, baseiam a sua fé nas tradições, ou até mesmo naquilo que os sacerdotes possam legislar. Mas para nós, evangélicos, é a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Se nós queremos saber aquilo que Deus tem planejado para nós lemos a palavra de Deus. Se nós queremos encontrar valores que alicercem, que fundamentem a nossa existência, nós os buscamos na palavra de Deus. Se nós desejamos diretrizes com os quais nós possamos seguir o nosso caminhar, nós encontraremos na palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela é tão importante e essencial no nosso viver. Você já sentiu Deus colocar uma mensagem em seu coração que você, de alguma forma, sentiu dificuldade de compartilhar com outras pessoas? Às vezes, esse chamado, ele chega à nossa porta quando menos nós esperamos. Esse foi o meu caso quando eu meditava sobre o dia da Bíblia. Durante essa semana, nós enviamos pelo WhatsApp algumas mensagens sobre essa comemoração. E quando eu estava preparando esse material, eu me deparei com uma passagem que estou utilizando para trazer a palavra dessa noite. Eu lembrei o quanto, desde a minha conversão até hoje, como pastor da igreja, a Bíblia tem sido lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminhar, conforme está declarado lá no Salmo 119, versículo 105. Deus usou a sua palavra para me mostrar o seu profundo amor por todas as pessoas. A palavra de Deus revela quem é Deus. E ao revelar a Deus, nós encontramos também ali o grande amor de Deus para com a humanidade. E claro, que independentemente das nossas habilidades, realizações, falhas ou erros, o Senhor muito nos amou. E aí então meus olhos foram abertos a esse grande amor de Deus, exatamente através da pregação da palavra de Deus. Eu estava numa reunião de jovens, no dia 22 de janeiro de 1983, quando a palavra do Senhor me foi anunciada. E a partir dali, eu iniciei uma jornada de aprendizado e compartilhamento da palavra de Deus. Ouvi homens pregando a palavra de Deus, grandes teólogos ministraram a minha vida. Mas eu também tive a oportunidade de levar essa palavra a outras pessoas. Preguei em praças, preguei em ônibus, preguei em vagões de trem, preguei de casa em casa, participei de cruzadas. Durante todos esses anos, o Senhor nos permitiu proclamar a palavra, levar a mensagem do Evangelho. E eu sabia que Deus estava me conduzindo a espalhar a sua palavra da mesma forma que o semeador lança a sua semente. E isso, queridos, é algo que o Senhor coloca nas nossas mãos como um todo. Não apenas pastores, presbíteros, líderes da igreja. Todos nós somos chamados a irmos e pregarmos o Evangelho. E sobre essa palavra, sobre as Escrituras, nós queremos meditar nessa noite. Assim eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, o único versículo. Gostaria de convidá-lo a colocar-se de pé, à medida que você encontra essa passagem. Se você não tiver trazido sua Bíblia, você poderá acompanhar a leitura aqui na mídia da igreja. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não é a minha palavra como fogo,
Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? Feche os seus olhos. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, nós nos reunimos nessa noite, aqui neste lugar, que tem sido separado, consagrado, como lugar de adoração ao teu nome, aonde o teu evangelho, aonde a tua palavra é proclamada, aonde homens e mulheres têm subido a este altar, com a responsabilidade de trazer o bom alimento ao teu rebanho. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, conduz-me, Senhor, nessa árdua, mas importante tarefa, de levar a mensagem da cruz a todos aqueles que estiverem aqui e que ouvirem esta palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, é que eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Podem sentar-se, queridos. É interessante porque nessa passagem do profeta Jeremias, Deus faz uma pergunta, e essa pergunta ela é feita de forma negativa. A intenção é de levar o povo a responder a uma pergunta que eles já sabiam a resposta. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que despedaça a rocha? Essa indagação poderia ser transformada numa declaração afirmativa, aonde nós poderíamos fazer a seguinte leitura: a minha palavra é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. Mas é interessante porque o profeta, falando aquilo que Deus tem colocado na sua boca, no seu coração, faz um questionamento ao povo de Israel, ao povo de Judá, ao povo de Deus. A verdade de Deus, queridos, ela queima e esmaga os nossos pecados, para que a sua palavra nos deixe melhores do que éramos antes. Esse foi o propósito de Deus ao trazer essa declaração ao povo de Israel. Mas essa também é a finalidade de Deus ao trazer-nos essa mensagem nessa noite. Para que nós possamos entender que a palavra de Deus não apenas queima, mas esmaga as nossas falhas, os nossos pecados. O profeta Isaías, ele viveu e trabalhou cerca de 120 anos antes do profeta Jeremias. E é interessante porque nessa noite, pastor Giovânio, ele iniciou a leitura do culto, fazendo exatamente a leitura de um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Quando ele diz no verso 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Esse Isaías, ele trabalhou 120 anos antes de Jeremias. Quando Deus levantou o profeta Isaías, ele levantou Isaías para falar de coisas que estavam por acontecer, problemas, lutas que aconteceriam junto ao povo de Israel. Deus levantou Isaías para alertar, para exortar, para admoestar o povo, para estar atento a um coração rebelde e endurecido. Mas passados os 120 anos, já nos dias do profeta Jeremias, o povo que ouvira o alerta de Deus, continuava nos mesmos pecados. Isaías apontou para as dificuldades, e agora Jeremias vivia e trabalhava em meio a essas dificuldades. A história do Antigo Testamento deixa bem claro como o povo de Deus tinha sido continuamente infiel ao Senhor. Eles tinham abandonado a verdade da palavra de Deus. Eles passaram a servir a deuses falsos e geralmente desconsideravam o que Deus dizia. Será que essa é uma realidade em pleno século 21? Nós também somos exortados, alertados pelos profetas do Senhor.
E aqui eu não estou falando de profetas no sentido daqueles que buscam montes para ouvir profetas do nosso presente século trazer revelações. Não, eu me refiro aos profetas da palavra de Deus que nos exortam, que nos alertam acerca do caminho que nós devemos viver. Porque assim como aconteceu com Israel, também pode acontecer conosco. Nem todos, mas a maioria das pessoas daqueles dias, desde reis até aos mais humildes entre eles, se afastaram de Deus, se afastaram da verdade, mesmo que incomodados com a mensagem do Senhor, eles deram as costas para Deus. Quantas vezes, queridos, nós não temos falado, não temos testemunhado, quer seja entre a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, de escola, e quantos permanecem com seu coração endurecido. Mas não precisamos ir a um ambiente externo, às vezes até mesmo dentro da nossa seara, mesmo no meio cristão, quantas pessoas têm permanecido com o coração endurecido, não se voltam para Deus, mas continuam mergulhando cada vez mais no pecado. E por causa disso, naqueles dias, Deus enviou o castigo na forma da nação da Babilônia. Reis surgiam, nações conquistavam outras nações. E naquele momento, Babilônia, o grande império babilônico, estava dominando o mundo conhecido. Deus então usa aquele poderoso e cruel exército para trazer juízo, julgamento sobre o povo de Israel. Aquele povo que era chamado povo de Deus, aquele povo que recebera a lei do Senhor, aquele povo aonde Deus realizara tantos milagres, como a sua libertação do Egito, como a tomada da terra prometida, quando Deus visitara o povo, sobre a liderança de Moisés, a liderança de Josué, a liderança dos juízes, de Samuel, a liderança do grande rei Davi. Mas tudo ali era glória do passado. Às vezes, queridos, nós gostamos de olhar para o passado com um certo saudosismo. Em especial, por exemplo, no período da Copa do Mundo. Olhamos para as vitórias que nós já conquistamos. Mas nos últimos anos, parece-me que não adianta a gente só olhar para a história. Precisamos entender que a cada momento precisamos nos fortalecer. Não adianta você olhar para o seu passado e lembrar daquilo que você fez, as vigílias que você participou, os evangelismos em que você esteve presente, os cultos que você frequentou. Nós precisamos viver cada dia sabendo que precisamos nos aproximar do Senhor a cada momento, vivermos em busca da estatura do varão perfeito, saber que precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O povo de Israel não entendeu isso, pelo contrário, o povo de Israel, mesmo vendo toda a glória do seu passado e como Deus os havia visitado, o povo agora dera as costas para o Senhor. O exército inimigo veio, destruiu Jerusalém, destruiu o suntuoso templo de Salomão, aquele templo que era a identidade nacional. O trabalho que Deus designou a Jeremias foi então o de comunicar ao povo o castigo iminente por sua infidelidade, alertar o povo para que eles pudessem saber o que estava por vir, e mais importante, que isso iria acontecer. Tudo que ocorreria era o chamado de Deus para o povo arrepender-se. Mas não apenas haver arrependimento, havia a necessidade de um retorno ao Senhor. Às vezes, amados, a gente vê pessoas que após a pregação, quer seja numa cruzada evangelística, quer seja numa pregação, num culto de domingo, vem à frente às vezes chorando, vem à frente declarando o seu arrependimento. São vidas preciosas ao Senhor, mas vidas que precisam se manter nos caminhos de Deus,
Não adianta apenas a emoção do momento, não adianta apenas o frenesi da multidão, é necessário permanecer fiel nos caminhos do Senhor. É por isso que lá em Apocalipse a gente lê a palavra do Senhor dizendo: ser fiel até a morte, é até o último momento. Você pode imaginar que a mensagem de Jeremias não era muito popular. Se houvesse mídia social naqueles dias, todos teriam bloqueado as postagens e mensagens de Jeremias, porque eles tinham muitas outras pessoas espirituais para ouvir. Quantas vezes, queridos, nós temos nos detido em mensagens que afagam o nosso ego, que levantam a nossa onda, mas que em nada nos levam a refletir sobre a nossa situação. Havia profetas nos dias de Jeremias que supostamente traziam mensagem de Deus com palavras radicalmente diferentes para o povo. Enquanto Jeremias pregava que a Babilônia viria com o seu poderoso exército e tomaria aquela cidade, destruiria os muros de Jerusalém, derrubaria o templo, outros falsos profetas diziam: não vai acontecer isso, Deus vai nos dar livramento, está tudo resolvido, não precisam se preocupar, continuem com suas vidas do jeito que vocês estão vivendo, o que vocês estão fazendo agrada a Deus. E o povo mergulhando cada vez mais no pecado. Os outros profetas disseram que a Babilônia não representava uma ameaça e que Jerusalém estava segura. Contudo, o Senhor respondeu em Jeremias, no capítulo 23, versos 25 e 26, assim: ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Queridos, o povo de Israel gostava de ouvir os falsos profetas dizerem o que eles queriam ouvir. E se nós observarmos nos nossos dias, nós vamos ver um século, uma multidão de pessoas que seguem pastores na internet, que procuram trazer aos seus ouvidos não aquilo que Deus tem a dizer, mas aquilo que eles querem que seja dito aos seus corações. Hoje temos de tudo. É interessante, porque o que menos se prega é a palavra de Deus. Ou quando se prega, é se distorcendo a palavra de Deus. E aquilo que é pecado, é atenuado, é aceito. Sodomia, não, isso é coisa do passado. Não há como atrelar isso à questão da homossexualidade. Matar crianças, não. Respeito à vida, o que vale é o valor da mulher. E aí cada um vai legitimando valores contrários às Escrituras. E aquilo que é imoral passa a ser aceito, passa a ser moral. Mas não é isso, queridos, que nós encontramos na palavra de Deus. É por isso que o Senhor não levantou aqueles falsos profetas. É por isso que o Senhor levanta homens e mulheres com chamado especial de meditar não nos achismos e filosofias desse mundo. Não são ideologias de mercado, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. O povo de Israel, muitas vezes, preferia, claro, uma mensagem de paz, de alegria, que os falsos profetas poderiam trazer. E negavam as palavras de advertência, as palavras de chamamento a um arrependimento do profeta Jeremias. Mas qual delas era a verdadeira? Qual dessas mensagens eles precisavam ouvir? Nós temos as Escrituras e sabemos o desenrolar da história. Sabemos que Babilônia vem, toma posse de Israel, leva o povo para o cativeiro. Aquele povo que conhecia a liberdade, agora vive debaixo do jugo da escravidão. Mas naqueles dias, aquele povo não tinha a história à sua frente, como nós temos aqui. Eles tinham apenas os profetas, falsos profetas,
que proclamavam paz, tranquilidade, alegria. E de outro lado, tinha Jeremias, que dizia: não, vai vir destruição, vai vir julgamento por causa do pecado de vocês. Queridos, eu sei que a tarefa que Deus nos dá de proclamar o Evangelho é impopular. Talvez você, em algum momento da sua vida, ao compartilhar a palavra de Deus, já tenha sido perseguido, incompreendido, repreendido, até mesmo rejeitado por colegas de escola, faculdade ou de trabalho. A verdade pode causar divisão, e ao compartilhar a palavra de Deus, podemos perder amigos, familiares, oportunidades de trabalho. Em algumas partes do mundo, não apenas isso, as consequências da fé são muito mais terríveis, colocando em risco a própria vida dos crentes por pregar as Escrituras. O profeta Jeremias sabia muito bem o que era ser perseguido por causa da mensagem de Deus. Ele recebeu a perigosa tarefa de chamar o povo de Deus ao arrependimento, por causa da injustiça e da infidelidade que aquele povo estava praticando. Pode-se olhar para os profetas da antiguidade e presumir que testemunhar foi de alguma forma mais fácil para eles do que é para nós. Talvez alguém pudesse dizer assim: no passado era só o povo de Deus, bastava falar aquilo que Deus tinha mandado e pronto. Hoje não, hoje é mais difícil, há muitas pessoas que não têm o temor de Deus, que nos rejeitam. Podemos pensar, queridos, que eles até mesmo gostavam de pregar publicamente e sofrerem por causa da mensagem que levavam. Mas o que nós observamos no testemunho de Jeremias é que ele queria estar em obediência a Deus. Jeremias pregava, não porque ele gostasse de sofrer, não porque ele gostasse de levar uma palavra dura ao seu povo, não, mas porque ele preferia obedecer a Deus. Ele via a desobediência entre o meio de Israel. Queridos, hoje nós somos chamados da mesma forma à obediência. Hoje nós somos chamados a um viver santo, piedoso, no mundo caído, e às vezes até mesmo em meio a relações defeituosas. Jeremias sabia do risco de ser um profeta do Senhor. Contudo, ele se via obrigado a falar, porque como lemos no capítulo 20, verso 9, a palavra de Deus é como se um fogo ardesse em seu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias diz que aquela sua responsabilidade de levar a palavra, de proclamar a verdade, é como um fogo que ardesse em seu coração. Quando nós lemos a história de grandes homens de Deus, missionários na África, na Ásia, na Oceania, a gente vê homens tendo seu coração ardendo em chamas pela palavra, para pregar o Evangelho. Hoje, nós estamos dentro da nossa zona de conforto. É como que todas as coisas girassem ao nosso redor. E aquela propaganda daquele supermercado que diz: o que te faz feliz? Passou a ser uma ladainha na nossa boca, porque estamos mais preocupados com o que nos traz felicidade, nem que seja momentânea, porque parece-me que a longo prazo, parece-me que a nível de eternidade, a gente se afastou um pouco disso. Como seguidores de Jesus, Deus coloca chamados específicos em nossas vidas por meio da ação do Espírito Santo. Para cada um de nós, o grande chamado é proclamar o nome de Jesus. O ide e pregai o Evangelho não foi dado a uma casta, a uma elite espiritual, não foi dado a um grupo de sacerdotes, não, essa foi uma ordem, um mandamento para todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Nós vivemos circunstâncias e dons únicos que moldam a maneira como apresentamos Cristo ao mundo. A gente vai ver Jesus falando àquela mulher que buscava a água no poço de uma forma. A gente vê Jesus falando àquele que o busca na calada da noite, mesmo sendo um mestre de Israel, de outra maneira. Cada um de nós,
com a nossa habilidade, a nossa competência, com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, aonde o Senhor nos tem inserido, nós podemos fazer a obra de Deus. Que fogo arde em seu coração? Que fogo é esse dentro de você? Você está sendo fiel em proclamá-lo? Embora, querido, seja tentador deixar o medo, a vergonha, os muitos afazeres, o lazer, outras prioridades, silenciar esse ardor no seu coração. Olhe para a fé de Jeremias, veja que ele, mesmo em meio às dificuldades, está buscando coragem para vencer os seus medos, as suas dúvidas, as suas lutas. Ele era um homem como qualquer um de nós. Ele pregava uma mensagem perigosa e experimentava oposição, mas ele sabia em seu coração que não poderia fazer nada menos que obedecer ao Senhor. Nós não podemos, enquanto igreja de Gileade, nós não podemos, enquanto povo de Deus, fazer menos que obedecer a Deus. Mas pastor, e o meu patrão, os meus colegas de trabalho, o que é que vão pensar de mim, se eles souberem que eu sou crente? Meu Deus, se eles não sabem ainda, Jesus tem misericórdia. Primeira tarefa dessa segunda-feira vai ser isso: leve a palavra de Deus a esses que ainda não foram impactados com a mensagem da palavra. A razão pela qual Jeremias foi capaz de ser tão ousado, não foi porque ele era forte ou especial, não era o conhecimento, formação em teologia, bacharelado em divindade, não era pelos anos de serviço na igreja como crente, não, é porque ele confiava em um Deus que era o forte guerreiro em sua vida. É por isso que lá no capítulo 20, no versículo 11, o profeta Jeremias diz: o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Ele confiava na palavra de Deus, ele confiava no Senhor. Esse mesmo forte guerreiro está chamando você e eu para compartilhar a sua verdade, a sua palavra com o mundo de uma maneira muito particular. Ele está conosco a cada passo do caminho. A questão é: vamos deixar Deus falar através de nossas vidas? Que sejamos verdadeiros profetas do forte guerreiro, a proclamar a sua palavra. Mas, queridos, na pergunta que Jeremias nos apresentou, não é a minha palavra como fogo e como martelo que despedaça a rocha? Essa pergunta ele fez ao povo de Israel, e nessa pergunta nós temos duas imagens surpreendentes, que descrevem aqui a palavra de Deus. A palavra é como fogo, e também como martelo que despedaça a rocha. Ambas são imagens de poder, fogo e martelo. Essas duas imagens nos levam a concluir que a palavra de Deus não deve ser tratada levianamente ou com indiferença, mas manuseada com cuidado. Às vezes a gente assiste alguns filmes antigos, e aí as pessoas estão manuseando com determinados produtos explosivos, dinamite, ou outro item perigoso. E aí a gente vê todo aquele cuidado para manusear. Queridos, a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar uma sociedade. Grandes homens de Deus levaram a palavra do Senhor. Cidades inteiras que antes eram conhecidas pela sua promiscuidade, foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. A primeira palavra, a primeira imagem que Jeremias nos apresenta é a palavra como fogo. Certamente é uma maneira de dizer que essa palavra queima, e ela queima aquilo que é inútil, que é falso, que é palha. Quando as falsas visões dos homens vão contra a palavra de Deus, elas são comparadas a palhas quando vai contra o fogo. Você quer saber se uma profecia, se um profeta é de Deus? Confronte com as Escrituras, confirme a sua veracidade. Nesses dias de mensagens apocalípticas, de final dos tempos, e aí as pessoas saíram de uma pandemia
com milhares e milhares de mortos em todo o mundo, e mergulhamos de imediato num conflito mundial que se aumenta a cada momento, não apenas entre Rússia e Ucrânia, mas lá no Oriente Médio, entre Israel e aqueles países ali de origem muçulmana. Mas não somente isso, a crise envolvendo a economia mundial, a briga entre Estados Unidos e China, todos vivem aí amedrontados sobre o que possa acontecer. E aí não falta, nas redes sociais de Instagram, de YouTube, aqueles profetas que vão logo dizendo: olha, 2025 está chegando, se prepare que a coisa vai ficar feia. E aí começa cada um trazer mensagens, falar disso e fazer aquilo, porque as pessoas estão preocupadas em quantos likes, em quantos seguidores eles vão conquistando, porque quanto mais seguidores, mais moedinhas vão caindo nas suas contas. Mas queridos, a palavra de Deus é como fogo, porque ela queima os falsos profetas. Lá em Isaías capítulo 5, verso 24, o profeta declara: assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Sabe por que a palavra de Deus queima? Porque ela queima aquilo que é palha, aquilo que é pecado, aquilo que não agrada ao Senhor. É por isso que a palavra de Deus, ela tem poder purificador. Aqueles que são preciosos para Ele, apesar de se queimarem, apesar de queimar toda a escória, isso produz limpeza nas nossas vidas, nos purificando para o seu uso. A Bíblia diz lá em João que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É por isso que eles não se aproximam de Jesus, mas nós, enquanto igreja, precisamos nos aproximar cada vez mais de Jesus, precisamos nos aproximar mais da luz, para que nós possamos olhar a nossa vida, não é do outro, é olhar para nós e vermos aquilo que não agrada a Deus, aquilo que precisa ser limpo, purificado, aquilo que precisa passar pelo fogo da palavra de Deus. É por isso que nos Salmos capítulo 12, verso 6, diz que as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Queridos, quando a prata ou o ouro é levada para o fogo, para ser derretido, as impurezas são as primeiras a serem queimadas, passam, e à medida que a fornalha mais esquenta, as impurezas cada vez mais se apresentam e desaparecem. Assim também é a nossa vida, quanto mais nós nos aproximamos do fogo da palavra de Deus, nós somos confrontados com essa verdade, ela mostra quem realmente somos. É por isso que Lutero, quando começou a ler as Escrituras, ele se sentia tão incomodado com a palavra de Deus, e sem entender, ele procurava se auto-penitenciar, porque ele se sentia impuro aos olhos de Deus, e realmente ele era, e somos, mas não era a sua penitência que lhe aproximaria de Deus, era Jesus. Quem pode nos aproximar do Senhor nessa noite, é Jesus na nossa vida. Se há algo que não agrada o coração de Deus, não fiquemos enamorados pelo pecado, porque o Espírito Santo nos incomoda, através da sua palavra, a termos uma nova postura, a vivermos um novo tempo, um tempo de reconciliação, um tempo de arrependimento, um tempo de volta ao Senhor, que é aquilo que o povo de Israel não fez, que nós possamos fazer. Mas a palavra de Deus também, queridos, pode, como fogo, iluminar o caminho que seu povo deve seguir. Acho que é isso que Moisés quis dizer lá em Deuteronômio capítulo 33, verso 2, quando disse ao povo de Deus, que da mão direita de Deus saía uma lei de fogo para eles. No Salmo 119, versículo 105, Davi escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pode ser que você esteja tateando no escuro, pode ser que as trevas apareçam na sua vida, e você se sinta perturbado, amedrontado, cheio de dúvidas, mas eu quero dizer para você nessa noite, que a palavra de Deus é como fogo, que ilumina o teu caminhar. Mas a palavra de Deus também, queridos, fornece calor, conforto,
encorajamento. Você se lembra o que disseram os 2 discípulos de Emaús, quando eles caminhavam naquela estrada? O Senhor Jesus, depois de ressuscitar, apareceu a eles, e eles então ouviram o que Jesus tinha a lhes falar acerca da sua vida, de tudo aquilo que havia sido prometido e que se realizara. Até que um momento Jesus já não mais estava com eles, e eles então, olhando um para o outro, se perguntaram: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Queridos, quando nós ouvimos o Senhor falar através da sua palavra, nós somos contristados a mudar aquilo que precisa ser mudado, a deixar aquilo que precisa ser deixado para trás, e a seguir na direção da Sião celestial. O povo de Israel teve muitos motivos para não entrar na terra da promessa. Durante 40 anos, depois que saíram do Egito, eles ficaram rodeando no deserto, porque no primeiro chamamento de Deus, eles se desencorajaram diante dos inimigos, diante de suas fortalezas. E Deus permitiu que toda aquela geração passasse, uma nova geração surgisse, para que sobre o mandato, a condução de Josué, eles entrassem e tomassem a terra da promessa. Deus nos tem prometido uma terra da promessa, terra essa que conquistada foi por Jesus na cruz, e esta terra está prometida a cada um de nós. Não é mérito, nada que fizemos, tudo foi feito por Ele. A palavra de Deus, queridos, é comparada pelo próprio Deus a um fogo. Assim como o fogo, a palavra de Deus não precisa de autenticação. Ela se autentica pelo efeito que tem em tudo que toca, e sempre que é fielmente declarada neste mundo por aqueles que têm posse dela. Muitos quiseram matar a palavra de Deus, queimar a palavra de Deus, extinguir o fogo da palavra de Deus. Homens se levantaram com esse propósito, nações se ergueram com essa finalidade. Todos caíram, mas a palavra do Senhor permanece, como fogo que ilumina, como fogo que purifica, como fogo que traz calor e sustenta a vida. Mas, queridos, há uma segunda imagem que Jeremias nos apresenta. Diz que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça a rocha. O martelo é uma ferramenta de força e poder, capaz de quebrar até mesmo os objetos mais duros. Da mesma forma, a palavra de Deus tem a capacidade de romper os corações mais duros e as barreiras mais teimosas, destruindo falsidades e equívocos. O meu coração de pedra foi despedaçado pela palavra de Deus. E o Senhor continua fazendo isso no coração de homens e mulheres que estão nos caminhos de trevas, para que possam chegar-se ao caminho de luz. Daí a palavra de Deus ser comparada a um martelo que despedaça a rocha. Isso significa que o poder da palavra de Deus para quebrar fortalezas, destruir ilusões, demolir barreiras em nossa vida. A palavra de Deus tem todo o poder. Às vezes nós ficamos inquietos, amedrontados diante das coisas que estão acontecendo. Meu Deus, o que vai ser de nós? Fulano de tal subiu ao poder. O que vai ser de nós? Partido tal está no governo. Nós não precisamos nos amedrontar diante de nada, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu já dei esse testemunho e não canso de dar. Minha mãe, desde a sua conversão, orou continuamente pelo meu pai. Ela não viu a conversão do meu pai, que aconteceu 5 anos depois da sua morte. Queridos, quantas mulheres não dão testemunho de dobrar os seus joelhos e intercederem por seus esposos? Quantos pais não dão testemunho de dobrar os seus joelhos e orarem, intercederem pelos seus filhos, filhos pelos seus pais? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, e o Senhor é que nos dá a vitória através da sua palavra. É por isso que a palavra é como um martelo que despedaça a rocha. É um lembrete da autoridade e da potência da palavra de Deus. Queridos, a Bíblia não é simplesmente uma coleção de palavras, histórias. Não. É uma força a ser considerada.
Ela tem o poder de transformar vidas, derrubar fortalezas, conquistar tudo o que estiver em seu caminho. A analogia da palavra de Deus sendo como um martelo que despedaça a rocha, provavelmente tem um sentido do poder da palavra de Deus, quebrando a dureza do nosso coração. Essa certamente é o elemento mais duro desse mundo. Não é o aço, não é qualquer outro metal, mas é o coração endurecido do homem, que muitas vezes se mantém rebelde, afastado dos caminhos de Deus, desde o início, desde o primeiro casal. John Gill, um escritor puritano do século XVIII, ele comentou sobre essa passagem de Jeremias. O coração do homem é endurecido pelo pecado, destituído de vida espiritual, teimoso e inflexível, impenitente, expressão exata daquilo que Zacarias diz no capítulo 7, verso 12. Endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Ou seja, a palavra de Deus quebra a rocha do meu eu, da minha soberba, da minha altivez. Quebra o meu egoísmo em pedaços para que Deus possa realizar seus propósitos na minha vida, possibilitando que sejamos esculpidos para a utilidade do Senhor, não para estarmos na crista da onda, não para sermos o cara, mas sabermos que somos servos, que dependemos do Deus da nossa salvação. Eu tenho certeza de que todos nós, queridos, lidamos com um coração duro e precisamos do martelo da palavra de Deus para fazer um trabalho de abrandamento, para quebrar a dureza do nosso coração. Não é o coração da minha esposa, é o meu coração. Não é o coração das minhas filhas, é o meu coração. Não é o coração dos irmãos do rebanho, é o meu coração. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, ele olhou para trás, para as horas sombrias da sua própria vida e disse: presto testemunho voluntário de que devo mais ao fogo, ao martelo, do que a qualquer outra coisa na oficina do meu Deus. Às vezes questiono se já aprendi alguma coisa, exceto através da vara da disciplina. Queridos, nós precisamos entender que às vezes a palavra de Deus é uma palavra dura ao nosso coração. Podemos não entendê-la, até mesmo nem aceitá-la, porque nós nos sentimos incomodados, confrontados pela nossa zona de conforto. Mas Deus, Ele fala a cada um de nós, queridos, primeiro, para que pensemos nas paredes da nossa vida que precisam ser demolidas. Pense no pecado que deve ser abandonado. Às vezes é aquele pecado que está sendo alimentado como um gatinho, que vai crescer, que vai te dominar, que vai te destruir. É um pecado de estimação. Considere o estado do seu coração. Você está duro, insensível, irreverente, cínico, complacente. Pense na verdade da Bíblia. Você ainda é uma pessoa aberta a aprender? Você está pronto para deixar a palavra fazer a obra que ela quer fazer na sua vida, na sua família, na igreja do Senhor? Embora partes da palavra de Deus sejam impopulares, difíceis mesmo de serem aceitas, a palavra de Deus oferece solução para o nosso pecado. E nessa noite, nesse dia que nós comemoramos o dia da Bíblia, precisamos, queridos, entender que como povo de Deus, nós não idolatramos a Bíblia. Não é o livro em si, é aquilo que nele está contido. É a verdade de Deus para a nossa vida, é a verdade de Deus para a humanidade. E nós precisamos continuar atentos à voz de Deus. Passam-se as gerações, mas a palavra de Deus continua a mesma. Ela continua nos confrontando. E o que ela deseja fazer nessa noite aqui, nas nossas vidas, é exatamente isso. É por isso que Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 3 e 4, ele diz: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Se você está aqui nessa noite, se você tem ouvido a palavra de Deus, quer seja aquilo que foi anunciado através do profeta Jeremias por mim, quer seja pelas oportunidades que você já ouviu, ou já leu acerca das verdades de Deus,
Eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo, o mesmo que esteve comigo em 1983 e de lá para cá não mais me abandonou, apesar de tantas vezes cabeçadas eu tenha dado, mas Ele tem estado comigo. É o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite, que pode mudar o teu coração. Como fogo Ele pode iluminar a tua vida, e como martelo Ele pode esmiuçar aquele coração endurecido, por mais petrificado que ele seja. Mas o mais importante é que Ele pode fazer todas as coisas novas. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se entre nós há alguém que, tendo ouvido a palavra de Deus, tenha entendido que a verdade do Senhor, ela queima, ela quebra lugares aonde nós temos erros, e abre os nossos ouvidos para ouvir as verdades de Deus, não como adversário, mas de forma eternamente amorosa. É isso que a palavra de Deus revela para você nessa noite, não como uma ameaça, mas como uma advertência, não como um julgamento ainda, mas como um alerta para a sua vida. Há entre nós alguém que ainda não tenha confessado a Cristo como Senhor e Salvador? Há entre nós alguém que tem sido confrontado com esta palavra e sente a necessidade de um encontro com Deus? Esse é o momento para a sua vida. Nós vamos estar orando a Deus, e se essa for a sua realidade, eu queria convidar você a levantar a sua mão, como um ato de fé. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele tinha todos os motivos para justificar que se sentia incapaz, que não estava apto ao serviço, que não era merecedor do chamado de Deus para a sua vida, que certamente existiam outras pessoas mais competentes que ele, ou até mesmo dissesse: Senhor, isso é muito perigoso, não dá para mim. Mas Jeremias preferiu obedecer a Deus. O que você prefere fazer nessa noite? Obedecer o chamado de Deus para a sua vida? Esse é o desejo do Senhor para você. Há entre nós alguém que deseja tomar essa decisão? Há entre nós alguém que, em meio à caminhada, afastou-se dos caminhos do Senhor? Talvez tenha olhado, tenha ouvido os falsos profetas dizerem: não, tudo bem, Deus te ama do jeito que você está, pode continuar desse jeito, Deus é paizão, Ele não vai fazer nada com ninguém. Essa coisa de pecado, de inferno, cara, isso é coisa de religião. Esses são falsos profetas. Mas Deus tem chamado a cada um de nós a tomarmos uma decisão com o novo viver em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.